Os anos 70 estão de volta. A Record apresenta agora uma superprodução que conta com um grande investimento e o trabalho duro de inúmeros profissionais que tem transformado Pecado Mortal num importante marco na teledramaturgia da emissora. Este projeto envolve também a campanha de lançamento dessa novela, a começar pelas chamadas, uma mais interessante que a outra, e todas desenvolvidas com base numa proposta inovadora que tem chamado bastante a atenção do público. Uma trama que remonta à história do poder sobre os morros cariocas. Com muitas cenas de ação dirigidas por Alexandre Avancini, o autor Carlos Lombardi mostra como o domínio das favelas do Rio de Janeiro passou das mãos de bicheiros para o controle de traficantes. Hoje, 10h30 da noite, estreia Pecado Mortal. A gente, quando viu o material, a gente sabia que era uma novela que tem um ritmo diferente, uma proposta diferente de tratamento de imagem, de andamento da história. A gente acabou fazendo umas chamadas mais próximas do que seria um trailer, até de cinema mesmo, do que uma chamada convencional, que só pega e conta a historinha bonitinha de como que é a novela. A gente usou muito o suporte de arte com take para tentar fazer esse tipo de tratamento para a chamada. Larga meu carro! Mandei parar. Passa que eu sou tiro, eu posso te matar e ainda sou promovido. A gente gravou com alguns atores centrais da novela umas frases que eles definem mais ou menos ali qual que foi o erro, o grande pecado desse personagem. E isso serve como mote para a gente abrir a chamada e explorar a trajetória do personagem. Meu maior pecado eu ainda não cometi. Não tive coragem. Mas eu ainda vou ter. A chamada do Carlão, eu acho que ficou muito legal. A do casal Carlão Patrícia, ela tá muito com aspecto de chamada de trailer. Mas no geral, quase todas, assim, eu gostei de quase todas as peças produzidas. Então é difícil pegar e estabelecer essa é melhor, essa nem tanto. Acho que todas ficaram muito boas. Você é o Carlos de Almeida? Sou, e sou o dono dessa escola. Então resolveu, o senhor tá preso. Quê? Você se apresentou como advogada do seu marido. Eu sou a advogada dele. Você sabia que o dono foi hotel chamado pro Camburão? A polícia não tem provas. O Carlão é um homem honestíssimo. A equipe da Central Record de Comunicação também não poupou esforços para colocar o nome da novela no topo dos assuntos mais comentados em toda a imprensa. A gente começa a trabalhar meses antes da novela estrear. Assim que a gente recebe o material do autor, a gente já começa a trabalhar na sinopse, começa a escrever uma sinopse mais reduzida que vai para a imprensa, trabalhar o perfil dos personagens e principalmente fotos. Os nossos fotógrafos começam a fazer os estilos de novela e as fotos posadas de cada personagem. E a partir daí a gente começa a pensar na coletiva de imprensa, no brinde da festa, na festa. E aí são envolvidos muitos funcionários, muitos colaboradores. Além do contato direto com autor, diretor e elenco, facilitado pela assessoria da emissora, jornalistas de todo o Brasil lotaram a coletiva de imprensa de estreia de Pecado Mortal. Estiveram presentes cerca de 120 repórteres que até o fim do mês de setembro publicaram aproximadamente 700 reportagens ou notas sobre o folhetim de Carlos Lombardi. Se enfileiradas na vertical, as matérias somariam 360 metros de altura, o equivalente a 3 torres como esta da Record. E se o material publicado fosse pago pela emissora, chegaria ao valor de 8 milhões de reais. Na coletiva, todos os convidados foram presenteados com um brinde bem característico da trama. É este relógio com a marca de Pecado Mortal, feito em um vinil que representa a discoteca. Como a novela se passa nos anos 70, a gente pensou em algo que lembrasse essa época. E nada melhor que um vinil. Então o nosso folder, a capa do folder, é um disco de capa dupla, onde de um lado foi encartado todo o folder com a história, a sinopse, o perfil de personagens, e no outro lado um vinil mesmo, um vinil de verdade, só que ele é um relógio de parede. E claro, o tema da festa de estreia de Pecado Mortal não poderia ser outro. Mas aqui rolou uma disco mais moderna, com uma pista de LED onde cerca de 600 convidados dançaram a noite toda. Foi um evento marcante, digno de uma grande estreia. Como o próprio autor diz, como Carlos Lombardi diz,
naquela época tudo acontecia na discoteca. Então a escolha do logo, o globo no logo, foi uma coisa espetacular. E a gente usou essa ideia para fazer o brinde para a festa. Então a gente distribuiu chaveiros que lembram um globo de discoteca. A marca Pecado Mortal também está nas redes sociais, como o Twitter e o Facebook, sempre com novidades, curiosidades e entrevistas exclusivas com o elenco. No R7.com, além da página oficial da novela, foi lançado o R7 Anos 70. Na home preta e branca, como jornal impresso do passado, as notícias são de fatos reais ocorridos naquela década. Com base na trama e no nome da novela, diversas peças publicitárias foram criadas com linguagem e design revolucionários. A gente pensou primeiro no conceito da novela. Era um desafio grande porque a ideia do Carlos Lombardi e do Avancini era retratar os anos 70, mas com modernidade, porque é muito mais fácil, seria muito mais fácil a gente desenvolver uma campanha, uma ação de comunicação todinha ela baseada nas imagens dos anos 70. Mas o desafio estava fazer isso usando a linguagem dos anos 70, mas com uma abordagem mais moderna. Cada um deles a gente trabalha um pouquinho o personagem, um pouquinho a história que esse personagem está vivendo e colocando a dúvida se a atitude dele está correta ou não está correta. Em todos eles a gente coloca essa pergunta no ar. Durante a campanha de lançamento de Pecado Mortal, vários anúncios estamparam as páginas de importantes jornais e revistas. Mais de 100 testemunhais foram veiculados em emissoras de rádio do Rio de Janeiro e de São Paulo. 220 painéis foram instalados em estações de trem e de metrô, nas capitais paulista e fluminense. As peças de Pecado Mortal estão também em mais de 800 pontos, como bancas de jornal, relógios e abrigos de ônibus. As traseiras de 110 ônibus foram adesivadas com anúncios da novela. Vídeos de Pecado Mortal foram veiculados em monitores localizados dentro do metrô, ônibus e nas estações, além da veiculação em painéis nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, elevadores, lojas, faculdades e shoppings. Foram mais de 3,5 milhões de inserções desses vídeos. E uma das maiores divulgações está na estação Barra Funda, em São Paulo. Aqui é possível ter a sensação de entrar na novela. Este túnel foi totalmente vestido de Pecado Mortal. Indo, ouvindo, as pessoas são impactadas com estes painéis laterais de 45 metros de comprimento cada, que contam um pouco da trama. Este é um projeto especial, inserido tanto na capital paulista quanto no Rio de Janeiro. Eu achei perfeita, ficou uma boa divulgação, dá vontade até de assistir a novela. Fica até mais bonito, né? Gostei. Eu achei esplêndido, achei muito bom e aqui a mídia pega bem, viu? E essa novela vai pegar bem também. Quando você sumiu, estava grávida de um filho mesmo? O investimento em publicidade para o lançamento de Pecado Mortal foi um dos maiores já realizados pela emissora em teledramaturgia. Um pecado? Não. A audiência da estreia surpreendeu, registrando 11 pontos de média e pico de 14 em São Paulo e 13 pontos de média com pico de 18 no Rio de Janeiro. É nítido que Pecado Mortal já conquistou os brasileiros. O resultado já fez valer todo o esforço que tem sido feito para esta superprodução. Pecado Mortal é não assistir a novela, então? Tem que assistir mesmo. Pecado Mortal, a nova superprodução da Record.